Pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos, nosso 19º encontro. Gente, já é ano novo, já é 2026. Feliz seja esse novo ano, que começa de muitas realizações, de muitas conquistas, de muitas evoluções para nós. Que seja realmente um ano abençoado e que nele possamos muito mais partilhar. Então, é o meu desejo para esse ano que se inicia. Então, hoje, mais um momento do nosso Clube do Livro. É o nosso primeiro Clube do Livro de 2026. Hoje, dia 5 de janeiro de 2026. Como pode, né? Que dia foi que começamos e já estamos aí no 19º encontro. Então, vamos lá, porque a gente já precisa começar para o nosso compromisso. Então, nós estamos aqui em nosso Clube do Livro, o livro Voltei, a história do irmão Jacob, uma psicografia de Chico Xavier, apresentada por mim, Glécia Carneiro. Então, esse é o primeiro de 2026. Estou muito feliz com esse nosso momento. Então, vamos adiante, vamos para o nosso estudo. Então, esse é um trabalho do CAC Estudos Espíritas, seguimos aí em 2026. Quem somos? Somos um grupo de estudos, e aí sejam todos e todas bem-vindas para esse estudo. Quem não nos conhece, vá lá em nossos canais, YouTube, Instagram, WhatsApp. Quem já nos segue, aproveita aí para atualizar esses nossos vídeos, para assistir e fique conosco, tá bom? Esse ano. E nós estamos hoje começando mais um capítulo, que é o capítulo A Passagem, capítulo 6, e hoje nós iniciamos esse capítulo e vamos fazer o estudo de 2 itens de estudo, que são quais? Na expectativa inquietante e entre companheiros. Então, é o capítulo 6, a passagem, e nós vamos fazer aí de 2 tópicos, como vocês já vinham trabalhando conosco aí ao longo desse finalzinho de 2025. Então, vamos fazer esses 2 capítulos. Nossa dinâmica é a leitura, né, dos itens do capítulo, e aí desses dois itens iniciais. Na sequência, a gente traz algumas lições que Jacob nos ensina e fechamos sempre como para refletir. Quero dizer que vocês que participaram muito em 2025, a gente te espera também com seus comentários, seus likes em 2026, tá bom? Então, vamos lá para a leitura desses itens, que é o nosso item 6.1, 6.2. A leitura na íntegra, consecutiva, sem pausas, para que você possa nos escutar ou que você possa nos assistir. Dá também para escutar, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar o nosso capítulo 6, a passagem. Então, ele faz um contexto inicial para depois a gente dar uma entrada naqueles 2 itens, tá certo? Então, vamos lá. Leitura. A passagem. Quantas vezes julguei que morrer constituísse mera libertação, que a alma, ao se desvencilhar dos laços carnais, voyajaria em plena atmosfera, usando as faculdades volitivas. Entretanto, se é possível alijar o veículo físico, é muito difícil abandonar a velha morada no mundo. Posso hoje dizer que os elos morais são muito mais fortes que os liames da carne. E se o homem não se preparou convenientemente para a renúncia aos hábitos antigos e comodidades dos sentidos corporais, demorar-se-á preso ao mesmo tempo de luta em que a veste de carne se decompõe e desaparece. E se esse homem complicou o destino, assumindo graves compromissos à frente dos semelhantes, através de ações criminosas, debate-se, chorará e reclamará embalde, porque as leis que mantêm coesos os astros do céu e as células da terra lhe determinam o encarceramento nos próprios criações inferiores. Se o bem salve e ilumina, o mal perde e obscurece. Livremo-nos dos hábitos para que nos venhamos a mergulhar no resgate laborioso e corrijamos o erro enquanto a hora é favorável, evitando a retificação muito vez dolorosa.
Bom, antes de entrar no item 6.1, eu vou fazendo algumas considerações, né, que Jacob nos traz aí de ensinamento ao longo desse início de capítulo. Então, quando ele faz aí essa parte da passagem, ele nos convoca a refletir, né, que o que ele julgava apenas um processo de libertação fácil, tranquilo, e que depois que a gente morre, nosso espírito sai voando, né, o que é o volitar, ele diz que isso tudo que ele achava e acreditava se desfez, porque ele traz para a gente que é muito mais difícil abandonar o que deixamos aqui do que simplesmente a separação do corpo físico e desse espírito. Que a separação espírito-corpo é fácil, o que é difícil é abandonar o que aqui deixamos. E aí ele nos faz reflexões aqui no início desse capítulo tão profunda, que são essas reflexões, né, de como é difícil a gente abandonar os hábitos antigos e as comodidades dos sentidos corporais, né, que vão desde esses sentidos do alimentar, do vestir-se, até os outros sentidos da vaidade, dos prazeres, que isso é que nos aprisiona tanto a essa carne, a esse mundo. E como é necessário a gente se despir disso para que a gente possa então fazer essa transição que ele chama aqui nesse capítulo de a passagem. E aqui ele nos traz, né, que essa passagem, né, o que eles traz aqui, né, de complicado, de difícil, está muito relacionado aos graves compromissos que a gente pode fazer, né, desde delitos criminosos, né, até as nossos acordos, né, os nossos laços tão às vezes fortes com a materialidade, que vai nos ser cobrado, né? Porque existem leis, desde as leis que mantêm aí esse sol nesse universo brilhando, as estrelas, o que mantém também nossas células coesas, formando órgãos, estruturas corpóreas. Essas leis existem para isso, mas também existe para nos cobrar aquelas dívidas que aqui fazemos. Então, a lei do universo, ela está para todos, né? E aí ele traz essa frase que eu uso até no final de todos os nossos encontros: se o bem salva e ilumina, o mal perde e obscurece. E aí ele nos convoca no início desse capítulo a nos livrar de qualquer débito, de qualquer resgate que possa nos impedir dessa passagem mais tranquila. Bom, finalizada essa primeira parte, vamos ao primeiro item, 6.1, na expectativa inquietante. Também nesse capítulo 6, a passagem. Vou fazer a leitura dele a partir de agora. Agora que me desembaraçara do corpo grosseiro, então restituída à terra-mãe, mãe comum das formas mortais, entregava-me o próprio destino. Abandonamos o cemitério e, preocupado, reparei que Marta sorria afavelmente para mim. Bezerra e o irmão Andrade despediram-se com afetuoso abraço, declarando que nos esperariam dentro de 2 horas, em determinado sítio fronteiro ao mar. Minha filha respondeu por mim, afirmando que não faltaríamos. Sozinhos, agora, perguntou-me se não pretendia dizer adeus a um antigo ninho doméstico. Aqueci, contente. Com que ansiedade tornei ao ambiente familiar. Contemplei enternecido tudo que fora amontoado pela ternura dos filhos em derredor das minhas necessidades de velho e de permeio confronto que me assomou abundante aos olhos. Aí espalhei os meus pensamentos e votos de paz e reconhecimento. Visitei o núcleo de trabalho, em que tantas vezes foram beneficiado pela graça divina. Abracei espiritualmente alguns amigos e pus-me a caminho na direção da praia. A que destino me conduzia? Desencarnado como me achava, por que motivo não me vinha a lembrança, de súbito, toda a trama da reminiscência do passado? Por que razão não me recordava da anterior libertação espiritual? Onde se localizariam minha nova habitação? Na região europeia
em que eu reencarnara ou na zona americana em que fora servido pelas benditas oportunidades do serviço e da experiência? Marta assinalou minha inquietude e recomendou-me paciência. Teriam os problemas solucionados pouco a pouco. Em rápidos minutos, alcançávamos a praia. Por onde me dirigiria? E aí entramos no item 6.2, entre companheiros, ainda nesse capítulo 6, a passagem. Em meia hora, congregava-se ao nosso lado reduzida assembleia. Espíritos protetores traziam outras criaturas tão necessitadas de assistência quanto eu mesmo. Esclareceu-me Marta que outros desencarnados, carentes de amparo, se reuniam aí, esperando também a oportunidade de se ausentarem dos círculos terrenos. Admirado, notei-lhes o abatimento, o cansaço. Exceção de 2 dos 15 convalescentes da morte que se aglomeravam junto de mim, sob patrocínio de amigos abnegados, mostravam a eles o olhar vitrificado e se movimentava maquinalmente, orientado pelos benfeitores. Acredito que, por minha vez, não revelava aspecto exterior mais atraente. Todavia, não perdera a faculdade de analisar a situação. Podia conversar à vontade e mesmo confortar um deles, dos de melhor posição psíquica, que simpatizou comigo à primeira vista. O irmão Andrade, novamente conosco, notificou-me delicado que nem todos os socorridos se haviam desencarnado na véspera. Alguns permaneciam liberados desde alguns dias, mas não se apresentavam condições de seguir adiante, senão naquela noite formosa e pacífica. Asseverou que não era fácil abandonar sozinho, sem maior experiência da espiritualidade superior, o domicílio dos homens. Inumeráveis entidades inferiores cercam os recém-libertos, tentando realgemá-los às sensações do plano físico. Não seria justo expor amigos bem-intencionados a semelhantes ataques, e por isso se formavam extensos cordões de vigilância. Disse-me que os pensamentos desordenados de milhões de pessoas encarnadas e desencarnadas no ambiente humano criam verdadeiros campos de imantação, aos quais não se subtrai a alma facilmente. Acentuado que a nossa retirada, em perigosa circunstância qual aquela, em que a expedição conduzia alguns irmãos quase inconscientes, se realizaria com mais êxito sobre o campo ou sobre as águas. A atmosfera ao redor desses elementos é mais simples, mais natural. Tive a impressão de que Bezerra era o supervisor da viagem. Organizou os grupos, distribuiu instruções e estimulava-nos, vigoroso e otimista, um a um. Aproximou-se de mim e informou que a primeira jornada dos que se desfaixam da carne exige providências que lhes garantem a tranquilidade, fazendo-me sentir que ainda nos demoraríamos um tanto, aguardando uma professora de bairro distante. Escoaram-se alguns minutos e respeitável senhora, ladeada por 2 benfeitores, acercou-se de nós. Reconheci-lhe a elevação pela invejável serenidade. Formosa alegria pairava-lhe ao semblante calmo. Saudou-nos a todos, simpática e feliz. De todos nós, os recém-desencarnados que ali nos reuníamos, era a única de cujo peito irradiava a luz. Identifiquei-lhe a humildade cristã. A evidente superioridade que a distanciava de nós parecia afligi-la, tal a modéstia que lhe transparecia das atitudes. Bezerra cumprimentou-a, bondoso, e confesso que, reparando aquela mulher de maneira simples e afáveis, emitindo luminosidade sublime, inopinado sentimento de inveja me assaltou o coração. Marta, todavia, lançou-me olhar de branda reprimenda. Aquietei-me de pronto.
ponderando os sacrifícios a que fora por certo conduzido a bem-aventurada criatura, que me impressionava tão fortemente para conquistar o precioso atributo. Dono de enorme cabedal de informações sobre os maléficos efeitos da emissão mental menos digna, busquei a recuperação própria, reconciliando-me apressado comigo mesmo em face da venerada educadora, cuja superioridade quase me feriu. Rearticulei as ideias do bem, dando-lhe curso intenso na atividade interior. Minha filha sorriu, aprovando-me em silêncio. Bom, meus amigos, então vamos lá, as lições de Jacob. Nossa, esse capítulo 6, né, nos promete muita coisa aqui de leitura e de interpretação, né, de possibilidades. Lembro sempre a vocês que essas considerações que eu trago para vocês são considerações que eu vou entendendo à medida que eu leio para preparar esse momento com vocês, à medida que eu leio para gravar e à medida que eu gravo aqui com vocês, novas interpretações, leituras e entendimentos vão surgindo à minha mente. Obviamente, agradeço aos mentores espirituais, responsáveis sempre pelo trabalho do CAC, por estarem ao meu lado ao longo desse trabalho, né? E pela confiança desse grupo tão enorme, que é o grupo do CAC, formado por irmãos carnais e irmãos desencarnados que orientam e que se fazem presente também nesse momento. Por que eu estou fazendo essa reflexão? Porque eu fui lendo aqui e fui me projetando como Jacob nesse momento. Imaginemos-nos, né, utilizando até a linguagem de Jacob, desencarnados, né? Quantas sensações ele traz aqui de vivência para a gente. Nesse momento aqui, na expectativa inquietante, Jacob nos traz esse borbulho de sensações a partir do momento que eles abandonam o cemitério. E aqui ele traz um ponto importante, né? Vejam como Jacob, por estar preparado, e aí remonto sempre a lembrança de que Jacob era um espírita. Então, a partir desse preparo que ele tem, ele abandona esse corpo físico, visto que ele havia desencarnado. Então, a gente sabe em outras literaturas espíritas e outros belíssimos livros espíritas, nos ensinam de irmãos que ficam presos a essa carne após a morte. E Jacob abandona esse cemitério e, mesmo abandonando esse cemitério, ou seja, mesmo abandonando simbolicamente esse corpo físico, ele traz diversas sensações ainda, né? De justamente dessas 2 horas que se segue, onde ele é levado para um ambiente mais límpido, um ambiente de campo, de praia, de mar, né? Mais próximo à natureza, isso me lembra, justamente para que ele pudesse se recompor e ainda mais compreender as sensações que ele vive. Ele, nesse item, né, 6.1 e no 6.2, ele nos traz sempre a presença novamente do irmão Andrade, de Bezerra de Menezes e da sua filha Marta, sempre presente a auxiliá-lo a compreender esse processo de transição, né? Então, ele traz aqui que justamente ele sente uma ansiedade, né? Sobre o ambiente familiar, sobre quando ele voltaria, sobre o seu distanciamento desse ambiente familiar. Bom, e aí ele traz, né, que ele contempla enternecido, ou seja, boquiaberto, ao mesmo tempo assustado, com ternura a quantidade de filhos, né, e de outros espíritos necessitados que se formam nesse momento, nesse ambiente, também necessitados de ajuda, também necessitados de orientação e de apoio. Alguns deles recém-desencarnados, outro, como os próprios mentores espirituais de Jacob explica, já de algum tempo desencarnado. E nas atividades espíritas, nas casas espíritas, quando a gente faz o atendimento a esses espíritos, a gente recebe muitos deles, com às vezes anos, que nem mais se lembram há quanto tempo desencarnaram, mas que ainda mantêm esse apego a esse mundo que aqui fica
E há esse não entendimento de que havia um desencarnado, tá bom? E aí ele diz que ele pôs-se a caminho em direção da praia, em direção do mar, que isso me remonta muito essa questão da natureza, como nos ajuda a nos conectar conosco mesmo e até mesmo como espíritos encarnados. E aí ele traz aqui nesse item 6.1 um turbilhão de dúvidas. A que destino ele se conduzia? Por que razão ele não se recordava de vidas anteriores? Onde se localizava a minha nova habitação? Olha, Jacob nem praticamente acabou de desencarnar, né? A gente terminou o capítulo 5. Ele estava ainda quebrando laços e ele já está preocupado com a nova habitação dele, porque como espírita, ele sabe que reencarnaria e ele já quer saber onde ele reencarna, na Europa, nas Américas, né? Que benditas oportunidades de serviço e experiência ele terá. Então vejam que nesse item aqui ele traz esse turbilhão. Né? E aí Marta e Bezerra de Menezes e o irmão Andrade, né, vão ajudando ele a alcançar essa praia, a se refazer, a se acalmar, visto que esses problemas seriam solucionados pouco a pouco, onde ele vai reencarnar, onde ele vai trabalhar, a que local ele irá. Então isso precisa de calma. Calma, Jacob, calma. Olha a ousadia. Eu aqui, uma mera estudiosa, dizendo isso Jacob tão fácil, né, Jacob? Mas eu estou aqui me provocando e provocando os meus amigos do Clube do Livro, né? Calma, calma, Jacob. Então, vamos seguindo. E aí ele entra no item 6.2, entre companheiros. Quem são esses companheiros? Marta, Andrade, irmão Andrade, Bezerra de Menezes, mas também outros amigos espirituais que estavam passando pelas mesmas sensações que ele passava do desencarne. E aí, como eu disse a vocês, sejam de desencarne recente, como é o de Jacob, ou até mesmo de anos anteriores de desencarne. E aqui é importante, né, que ele traz de 2 dos 15 convalescentes da morte que se aglomeravam junto a ele, ele encontra entre eles a presença desse olhar vitrificado, parado, né, como alguém, e aí ele fala que movimentava maquinalmente, né, eu fiquei até, ao ler isso aqui, imaginando, né, parecendo aqueles robôs, né, meio hipnotizados, meio sem saber para onde eu vou, o que eu faço, mas ele traz orientado pelos benfeitores. Então, a impressão que Jacob nos traz é que outros irmãos que estavam ali ao lado dele, vivenciando aquela mesma situação, também tinham seus benfeitores, ou sejam, todos, todas, qualquer um, ao desencarnar, tem os seus benfeitores para auxiliar, né? Basta que a gente consiga sintonizar-se a eles, né? Consiga estar a eles. Lembrando que no início desse capítulo, quando Jacob nos lembra de que existe leis que a tudo rege, ele nos diz também que existe leis que a tudo nos cobra. E, obviamente, que esses benfeitores, eles não vão retirar as nossas, como é que eu diria para vocês, as nossas necessidades de restaurações, de cumprimento, né, das nossas obrigações de reparações. Então, mas eles vão estar sempre ao nosso lado para nos ajudar, né? Vamos lá adiante. E aí ele traz, né, que o irmão Andrade, novamente ali conosco, auxilia a todos os socorridos que ali estão, e que naquela noite formosa e pacífica, todos estão ali para ajudá-lo justamente nesse processo de passagem. E aqui, entre companheiros, ele também nos traz, né, que a espiritualidade superior, né, nos traz justamente essas entidades que nos ajudam nesse processo de passagem. E aí ele traz que semelhantes ataques formavam cordões de vigilância de proteção, porque entre aqueles amigos ali também existiam de espiritualidades inferiores, existiam também amigos, e olha que ele chama de amigos,
com intencionalidades diversas, e que por isso se formava um cordão de vigilância e de proteção, como a gente até conhece também no momento do trabalho espírita, nas casas espíritas. Então, nesse momento de atendimento, nesse ambiente que ele é levado, também existe esse cordão de proteção para quem lá estiver. Bom, já vamos andando para a finalização dessas considerações, para que eu possa trazer para vocês, né? E aí, aqui já no finalzinho desse capítulo, desse item, melhor dizendo a vocês, ele traz a presença dessa senhora que até para ele provocou uma certa inveja, porque ela era formosa em alegria, ela era revestida de uma luminosidade diferente, e nos trazendo a menção de provavelmente um espírito muito superior, que seria responsável pelo cuidado a esse grupo desencarnado. E que a filha dele lembra: calma, meu pai, que Bezerra também lembra, né? Controle aí seus sentimentos, porque justamente essa trabalhadora, essa irmã que traz essa luminosa áurea, ela é uma trabalhadora e ela está justamente aqui para ajudar vocês nesse processo de transição, nesse processo de desencarne. E aí ele traz, né, dono de um enorme cabedal de informação sobre os maléficos efeitos da emissão mental menos digna, busquei recuperar meus próprios pensamentos. Então, à medida que Jacob é alertado, ele diz: não, peraí, preciso me recompor, essa irmã está aqui para nos ajudar. E sei o quanto a emissão de pensamentos negativos é ruim para mim e para os meus irmãos que estão aqui em volta de mim. Então, ele nos ensina a importância novamente do pensamento, de que a gente controle esses sentimentos não dignos, como a inveja, como pensamentos negativos, como o aprisionamento à materialidade. Isso desarticula nosso espírito e desarticula espíritos que estão próximos a nós, né? E aí a filha dele aprova o que a rearticulação de ideias e pensamentos que ele traz, né, que ele faz nesse momento, com o silêncio, sorrindo-a silenciosamente. Bom, coloquei aqui algumas lições, né? Então, Jacob nos ensina que a passagem é apresentada como um processo natural de transição da consciência, na qual a morte do corpo físico não significa o fim da vida, porque ele continua a relacionar-se com outros espíritos e com outros irmãos. O desprendimento do espírito acontece de forma gradual, é tanto que ele mantém aí esses sentimentos, até mesmo sentimentos ruins, que é comum a nós encarnados, respeitando o estado emocional, moral e espiritual do desencarnante. E ele, quando se recompõe nos pensamentos, ele demonstra também o seu estado moral, né, de perceber-se, de reavaliar-se. Os laços afetivos mantidos na Terra influenciam diretamente a experiência da passagem, podendo suavizá-la ou torná-la mais difícil, e Jacob traz justamente isso, que tanto nós que ao pensar em nossos familiares desencarnados, a forma que pensamos, sofrimento, tristeza, revolta, isso impacta eles que lá estão. E da mesma forma, se eles que lá estão pensam também com tristeza, não aceitação da morte, preocupação, inveja, desespero, isso impacta quem aqui fica no mundo terreno, no mundo material. A presença de benfeitores espirituais revela fundamental para orientar e amparar e esclarecer o espírito no momento de desligamento. Ao longo desses capítulos todos, a gente observa que jamais Jacob está sozinho e que ele começa a reparar que outros também não estão sozinhos, né? Ele tem aí a presença ilustre, podemos dizer, de Bezerra de Menezes, ele tem a presença do irmão Andrade, ele tem a presença da sua filha Marta. Então, isso tudo nos demonstra que jamais estamos sós. O medo da morte decorre mais do desconhecimento do que do fenômeno em si, né? Então, o medo dele, mesmo ele sendo um conhecedor, vai justamente desses questionamentos do que vai acontecer, do que aconteceu. E a passagem, longe de ser um castigo, é compreendido como continuidade do aprendizado e da responsabilidade espiritual do ser. Bom, estamos finalizando, e aí eu trago para vocês aqui alguns tópicos de reflexão para que a gente possa
olhar. Esse capítulo é longo mesmo, viu, gente? E aí coloquei algumas coisas aqui para a gente refletir, né? De que forma o capítulo nos ajuda a compreender a morte como uma continuação da vida e não como um fim. Né? À medida que Jacob nos mostra aí a continuidade, a presença de irmãos, de sentimentos, às vezes até sentimentos não nobres, que isso é continuidade da vida. E quais sentimentos humanos parecem facilitar ou dificultar o nosso momento da passagem? E também outro ponto que eu trago, né? Como a presença de amigos espirituais modifica a nossa visão tradicional e temerosa da morte. Né? Ainda temos esse medo da morte, mesmo aos espíritas, mesmo aos espíritas. E não adianta a gente dizer que não. Jacob nos mostra que ele tinha medo da morte, que ele surge aí com tantas dúvidas. E que atitudes, é a última reflexão que eu trago para vocês, que atitudes aqui em vida podem contribuir para uma passagem mais serena, mais tranquila. O que é que nós podemos fazer aqui? Tá bom? Então, o CAC te aguarda na próxima semana. Já estamos em 2026, já entrando na segunda semana de 2026, com mais um Clube do Livro, com essa linda obra de Chico Xavier, essa obra aí do livro Voltei, a história do irmão Jacob, uma psicografia de Chico Xavier, que foi aqui apresentado por mim, Glécia Carneiro. Então, te espero, te aguardo nessa segunda semana e volto a dizer que nosso 2026 seja espetacular. E o CAC te aguarda em todos os nossos trabalhos que vão estar retornando nesse 2026, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo e te aguardo na próxima semana.